Olá, internautas, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na TV Jaguari com o programa Amigos do Esporte desta quarta-feira, dia 4 de abril de 2012. Estação do ano é outono, a lua, nós estamos indo para a lua cheia, né? E hoje a gente novamente vem com muitas informações do esporte, fazer um bate-bola com você, com apoio cultural de Enxutos Supermercados, o nosso amigo do esporte, né? Então a gente vai até 19 horas e 50 minutos com a minha apresentação, José Nalim, o Ismael Fegadoli Júnior na técnica, e nós vamos falar de esporte com você, que você possa participar com a gente, fazer o programa junto com a gente, mandando sua mensagem, né? Clique aí na telinha, você manda a sua mensagem, sua opinião, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, né? E hoje até com uma abertura nova do programa, a gente até agradece a Fegadoli pelo trabalho, né? Então a gente começa uma nova etapa com um novo visual, mas com o mesmo propósito e objetivo de divulgar o esporte, principalmente o esporte da cidade de Cosmópolis, né? Então, hoje a gente gostaria de homenagear um amigo de longa data, mandar um grande abraço para ele, desejar parabéns, que amanhã é seu aniversário, o Edson Luiz de Souza, um amigo de fé mesmo, né? E um amigo que jogou muita bola, foi um dos craques aqui de Cosmópolis, fez história no futebol de Cosmópolis, desde o tempo da Usina Ster, do Cosmopolitano, da Kleber, em Barão Geraldo, né, que a gente teve a oportunidade de jogar junto. Então, pro Edson, o nosso carinho, nossos parabéns. Eu sei que o Edson está muito bem, teve um problema de saúde uns anos atrás, se recuperou, teve a graça de Deus ao seu lado, né? E hoje ele está muito bem. Então a gente parabeniza o Edson, a Vera, sua esposa, os filhos, os netos, toda a família lá, tá bom, Edson? Um grande abraço para você e a gente está com saudade até de bater um papo com você, que a gente te estima muito, te admira muito, uma pessoa vencedora na vida. Então, pro Edson, o programa de hoje especialmente. E começando a falar de esporte em Cosmópolis região, a gente vem com várias notícias no programa de hoje, falando de ciclismo, falando de futebol, notícias do Cosmopolitano Futebol Clube, do bicicross, do basquete, enfim, várias notícias aqui do esporte da cidade de Cosmópolis e da região. E começando com o ciclismo. O ciclismo nós temos notícias boas, notícias que já a gente fala que chovendo molhado, né? É notícias do Jarbas Cardelli, mas chovendo molhado a gente fala no sentido figurado, né? A gente fica muito contente de falar novamente que o Jarbas venceu a maratona de Tujuguaba na semana passada, no domingo passado, na sua categoria veteranos. Então a gente parabeniza mais uma vez o Jarbas, também o Ednilson Cardelli, seu filho, que também foi vencedor na Sub-40, o Diego Malagon, que também foi vencedor na Sub-30, e o Evandro Scursoni, que foi vice na Sub-43. Então o pessoal de Cosmópolis esteve muito bem lá em Tujuguaba, aqui perto de Cosmópolis, né? Uma performance muito boa. Então a gente fica muito contente dessa notícia. A gente fala que é chover molhado, mas a gente não tira o mérito, né? A gente sempre com alegria, com muita satisfação, divulga aqui os resultados desse pessoal de Cosmópolis que participou da maratona de Tujuguaba. Parabéns mais uma vez ao pessoal, ao Jarbas, ao Edenilson, Diego e o Evandro Scursoni. Tá bom? Futebol amador. A Copa Cosmópolis e o Veterano, edição 2012, deu uma parada no dia domingo passado, não houve rodada. Não haverá também no próximo domingo, em virtude da Páscoa, né? E retornará ao campeonato no dia 15/4. Então, na semana que vem, a gente tem ainda tempo para divulgar a tabela
os jogos dessa rodada do dia 15, tá ok? Então, Copa Cosmópolis e Campeonato de Veteranos 2012 retoma aí no dia 15 de abril, período da manhã, lembrando bem. Notícias aí do Cosmopolitano Futebol Clube, que a gente sempre passa com muito carinho aqui. O minicampo começou neste domingo e a gente vai falar os resultados do minicampo aqui. Vamos lá. Dia 1º/4, período da manhã, primeiro jogo, Colônia 5, Avulsos 1. Caconde 1, Avatar 2, 0. Avatar 2 é o nome do time. Escovão 0, que é o time do meu filho Betinho, que se machucou no jogo, logo no comecinho teve uma contusão e precisou sair do jogo, perdeu de 1-0 para os Cornetas. Nesse domingo, em virtude da Páscoa, também não haverá rodada. A rodada do dia 15 tem o primeiro jogo Escovão e Caconde, Colônia versus Avatar 2 e Cornetas versus Avulso. E também começou nesse domingo no Cosmopolitano o 10º campeonato individual de malha masculino, né? Os jogos desse domingo, pela Série B, Geraldinho 18, Chico 12, Paulo Pelissari 8, Nadir 18. Isso também pela Série B. Na Série A, o Lelo venceu o Eurídio 18-6 e o Guido jogou com o Arnaldo 18-6 para o Arnaldo. O campeonato também não tem rodada no domingo de Páscoa, retoma no dia 15, a Série B Juarez e Olímpio, Carlos Barbosa e Carlos Mendes, a estreia desses participantes. E também estreiam na Série A o Leonel enfrentando o Sérgio Gaspareto e o Manezinho Pereira, né, contra o Lulinha. Então a rodada aí do campeonato, do 10º campeonato individual de bocha. No bicicross, notícias do bicicross, a segunda etapa do Paulista, a gente lembra que é no dia 21 e 22 de abril na cidade de Jarinu, ok? Agora, primeira vez que a gente, não sei se é a primeira vez, mas poucas das vezes a gente tem falado do basquete aqui de Cosmópolis. Agora tem um time aqui em Cosmópolis, um time novo, e faz parte da Associação Regional de Basquete, que é uma divisão inferior ao Novo Basquete Brasil, que é o principal campeonato aqui do Brasil. Então, o time de Cosmópolis está participando desse campeonato. A gente não tem mais detalhes, mas a gente fica muito contente de poder divulgar o basquete e falar que o basquete retomou aqui as suas atividades em Cosmópolis, depois de longo tempo, né? Então, a gente torce para o pessoal do basquete fazer um bom papel nessa Associação Regional de Basquete, que possa representar bem a cidade de Cosmópolis. No futebol, Copa da Juventude, agora à tarde, na cidade de Nova Odessa, Cosmópolis empatou com Sumaré 1-1, é no Sub-18 futebol de campo. Esse campeonato da Copa da Juventude, Cosmópolis está no grupo junto com Paulínia, com Nova Odessa, com Sumaré e Valinhos. O próximo jogo da equipe de Cosmópolis é contra a equipe de Valinhos na quarta-feira que vem, na sede que é em Nova Odessa. O treinador da equipe de Cosmópolis é o Marcinho, sempre dedicado aí às categorias de base de Cosmópolis, do futebol cosmopolense. A gente até aproveita para mandar um abraço e parabenizar o Marcinho pelo trabalho. Eu sei que não é fácil, garimpagem de garotos, o trabalho do dia a dia. Então, parabéns ao Marcinho. E esse campeonato, essa Copa da Juventude, é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. Futebol de salão, Campeonato Paulista Sub-13, Cosmópolis jogou com Piracicaba e empatou em 1-1. Então são as notícias aí que a gente conseguiu para o dia de hoje, para o programa de hoje. Nosso amigo do esporte desta quarta-feira, dia 4 de abril de 2012. Agora são 19 horas, exatamente 12 minutos em Cosmópolis. A gente vai dar uma paradinha
Depois a gente volta com o esporte no Brasil e no mundo, falando de basquete da Liga Feminina de Basquete, do vôlei, da Superliga masculina e feminina, tênis, automobilismo, futebol e muitos assuntos para você até 19 horas e 50 minutos. Seu filho é único, nós sabemos disso. Atuando há mais de 20 anos no segmento educacional, valorizando princípios, relacionamentos e cada vez mais atingindo a excelência em educação, o meu colégio dispõe de uma infraestrutura privilegiada com biblioteca, laboratório de informática, química, edificações, mecânica, além de um amplo ginásio poliesportivo. Para nós, educação é coisa séria. Por isso, contamos com uma equipe de profissionais preparados e treinados para propiciar da melhor maneira o aprendizado dos nossos alunos. O meu colégio prepara os alunos em todas as áreas de conhecimento e, para isso, conta com o apoio do Sistema Anglo de Ensino, campeão de aprovações dos vestibulares mais concorridos do país. Venha para o meu colégio. Tranquilidade para você, proteção para quem você ama. Lojas Básico Brasil. Aqui você encontra moda masculina, feminina, infantil e acessórios. Trabalhamos com a qualidade dos produtos Hering. Venha conferir as nossas coleções com os melhores preços e um excelente atendimento. Loja 1, Rua 7 de Setembro, número 739. Loja 2, Rua 7 de Setembro, 131, em frente à Loja 100. Telefone 3872-6728. Se tá bom pra vocês, também tá bom pra nós. Superbox, supermercado, muito mais barato sempre. Terça é dia de feira no Superbox. Quinta é dia da carne, tudo fresquinho do jeito que você gosta. E o fim de semana da loucura no Superbox. Tudo com qualidade e o menor preço. Compare, entregas a domicílio grátis. Superbox, muito mais barato sempre. Também tá bom pra nós. Se tá bom... Disque Entulho Colibri, há 12 anos colaborando com a limpeza da nossa cidade. Vai construir ou reformar? Peça já sua caçamba. Entregamos caçambas também em chácaras, condomínios e indústrias. Telefone 3872-2710 e 3872-3200. Avenida da Saudade, 2309, bairro Colibri. Há quase 40 anos em Cosmópolis, o Supermercado Enxuto oferece à população um atendimento de qualidade e bom preço. Após as reformas, o Enxuto ficou ainda mais sofisticado e em um espaço mais amplo, a comodidade se faz presente, desde o restaurante até o estacionamento. Venha provar as novidades dos nossos setores, as delícias do restaurante, da rotisseria e da padaria. Enxuto, fazer o melhor para você é da nossa natureza. Rua Monte Castelo, 289, em Cosmópolis. Telefone 3812-9550. Gente bonita, lingerie. Muito bem, estamos de volta com Amigos do Esporte desta quarta-feira, dia 4 de abril, começando o mês de abril, né? Nosso primeiro programa no mês de abril, indo para o 4º ano aqui na TV Jaguari. E agora a gente vai falar de basquete, Liga Feminina de Basquete, que tem a participação na semifinal no Americana contra o Santo André.
semifinal, terceiro jogo, uma vitória para a Americana em Santo André e uma derrota de Americana em Americana para o Santo André, quebrando inclusive a invencibilidade do time de Americana e forçando o terceiro jogo, que é agora, nesse exato momento, na cidade de Americana, no Centro Cívico. O ganhador vai enfrentar a equipe de Ourinhos na grande final. Ourinhos eliminou Catanduva. Então, Americana e Santo André nesse terceiro e grande jogo. No último jogo foi uma diferença de 2 pontos para Santo André. Um grande jogo, mas muito emocionante realmente esse segundo jogo entre Americana e Santo André. Então, hoje sai o novo finalista. Já temos um que é Ourinhos e o outro finalista sairá no dia de hoje. Jogo agora, nesse exato momento, na cidade de Americana, transmitido aí pelo Sport TV. Você que tem a TV por assinatura, ou a Sky, ou a Claro, ou a NET e tal, pode sintonizar aí que você vai ver um grande jogo agora, neste momento. No vôlei, a Superliga Feminina de Vôlei, semifinais, muito emocionante, muito disputado. O Solis Osasco fez 2-0 no Minas, 2 partidas a 0, e já é o primeiro finalista. Incrível que pareça, é a 11ª vez consecutiva, né, seguida, que o time da Solis Osasco, Nestlé Osasco, vai participar da final da Liga Feminina, da Liga Superliga Feminina de Vôlei. Na outra semifinal, o Unilever Rio de Janeiro enfrenta o Vôlei Futuro. Tem uma partida para cada lado, uma vitória para cada lado. O terceiro jogo será na sexta-feira, 21 horas, no Rio de Janeiro. O Vôlei Futuro o Unilever ganhou lá em Araçatuba e o vôlei surpreendeu o Unilever no Rio de Janeiro, forçando esse terceiro jogo, como eu disse, será no dia 6 de abril, na sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, dia 21 horas. Né? Então, fique aí atento, você que gosta de vôlei, um jogão aí, Unilever Rio de Janeiro versus Vôlei Futuro. E na Superliga masculina, também semifinais. O Minas e Cruzeiro, segundo jogo. O primeiro jogo, o Cruzeiro ganhou de 3-1. E agora, o segundo jogo, no dia 7, no sábado, às 10 horas da manhã. Na outra semifinal, Rio de Janeiro e Vôlei Futuro, também segundo jogo. Primeiro jogo, o Rio de Janeiro ganhou lá em Araçatuba 3-0. E agora, no domingo, dia 8, 10 horas da manhã, esse segundo jogo, né? Superliga Masculina de Vôlei. O vôlei, tanto feminino como masculino, no Brasil realmente é muito equiparado, muito emocionante, um jogo de alto nível, sempre jogos muito disputados, e vale a pena você ficar ligado aí nos canais, principalmente por assinatura, né, que passam sempre os jogos. Muito bem. Falando de tênis, nós temos agora, hoje foi divulgado, né, o novo ranking da ATP. O primeiro, novamente, continua o sérvio Novak Djokovic. Em segundo lugar, o Rafael Nadal, da Espanha. O melhor brasileiro é o Tomás Bellucci, que está na 45ª colocação. Está ainda muito aquém do que o Tomás pode jogar, não vem mantendo a regularidade, e com isso ele caiu muito no ranking. Ele chegou até 30º do ranking e hoje está na 45ª colocação. Automobilismo, Fórmula Indy, domingo passado, né? No último domingo, Grande Prêmio GP do Alabama, nos Estados Unidos, a vitória de Will Power,
O Hélio Castro Neves foi o terceiro colocado, quer dizer, fez parte do pódio, né? E o Rubinho Barrichello, ficou na 8ª colocação. A classificação, depois de 2 provas, o Hélio Castro Neves, o Elinho, o Homem-Aranha, né? Um ídolo também aqui no Brasil, ocupa a 1ª colocação na classificação com 86 pontos. Lidera depois de 2 provas. Então, essas notícias a gente fica muito contente de dar, que representando bem o Brasil, o Elinho, o Tomás Bellucci. Então a gente fica muito contente de poder divulgar essas informações aqui para o internauta que acompanha sempre o Amigos do Esporte, programa que todas as quartas-feiras, agora, né, as quartas-feiras, vem trazendo notícias da cidade de Cosmópolis, da região, procurando sempre levar informações e notícias até você, que é fã do esporte e está sempre acompanhando a programação da TV Jaguari. Programação da TV Jaguari que tem, logo após o nosso programa, o programa Valor da Vida com o pastor Elton, que a gente recomenda para você. A gente aproveita a oportunidade, né, para mandar um grande abraço para o pessoal da Dama, pessoal que participa sempre, todos os dias, praticamente o dia inteiro lá na sorveteria, jogando dama, pessoal que pratica esse esporte tão sério, né? Tão compenetrado, tão que a pessoa precisa ficar ali pensando, demora para jogar, é difícil. Só o pessoal que joga mesmo para saber como é que tem paciência para jogar, aturar aqueles momentos ali de pensar muito. Então a gente parabeniza o pessoal da Dama, pessoal que valoriza o esporte, pratica o esporte aqui em Cosmópolis. Esse jogo que tem muitos adeptos aqui em Cosmópolis, inclusive campeões. O Almiro, sempre que participa dos eventos esportivos na Dama, traz os primeiros lugares aqui para Cosmópolis, né? Tem outros também, agora a gente nem lembra muito, mas queria citar o Almiro. Em nome do Almiro, a gente parabeniza todos os damistas de Cosmópolis, ok? Agora, aproveitando, a gente volta a falar de futebol, agora falando do esporte, do futebol profissional, a Copa do Brasil, que está na sua 2ª fase, começa hoje, os jogos de ida. Vamos falar dos jogos das equipes de São Paulo, das equipes paulistas. O Juventude de Caxias do Sul recebe em Caxias a Portuguesa. Jogo hoje às 20h30. O Guarani de Campinas recebe no Brinco de Ouro o Botafogo do Rio de Janeiro. Um jogo imperdível, né? O torcedor do Guarani tem que comparecer, prestigiar o Guarani, que o Guarani está numa fase excelente no Campeonato Paulista, né? Classificado já antecipadamente para a próxima fase. Então merece todo o apoio do torcedor bugrino. Enfrenta o Botafogo hoje em Campinas, 21h50. E também hoje, o Horizonte do Ceará, na cidade de Horizonte, recebe o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. 21h50 o jogo. Jogo que o Palmeiras, sem dúvida, é o grande favorito, mas o time do Horizonte, jogando em casa, no seu estádio Domingão, é uma parada difícil. O Horizonte já foi líder do Campeonato Cearense, agora ocupa a 3ª colocação, atrás do Ceará, que lidera, e o Fortaleza, que vem na vice-liderança. Então, um jogo importante, lembrando que nesta fase, o adversário que fizer 2 gols de diferença, elimina o jogo de volta. E amanhã, o Atlético Goianiense recebe a Ponte Preta de Campinas, no Serra Dourado, 21h50, no Serra Dourada. E mais um paulista que está nessa fase é o São Paulo, que pega o Bahia de Feira na semana que vem, em Feira de Santana. Aí completa os jogos de ida. Depois tem os jogos de volta, no caso o time adversário não fizer 2 gols de diferença.
Isso foi na Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil, o time que ficar campeão, que for campeão, já está classificado para a Libertadores do ano de 2013. Então é importante essa Copa do Brasil nesse aspecto, porque o campeão já está automaticamente classificado para a Libertadores de 2013. Agora falando em Libertadores, hoje na Libertadores, pelo grupo 1, o Inter de Porto Alegre recebe o Santos. O Inter é o segundo colocado com 7 pontos e o Santos lidera com 9 pontos. O jogo 21 horas e 50 minutos no Beira-Rio. Então um grande jogo, um clássico do futebol brasileiro, jogo muito equilibrado. O Santos vem numa fase também muito boa no Paulista, agora ocupando a 3ª colocação, mas a parada é indigesta com o Inter lá em Porto Alegre. Vale a liderança do grupo. Se o Inter ganhar, o Inter assume a liderança. Se o Santos empatar ou vencer, dispara na liderança do grupo. No outro jogo da noite, com equipes brasileiras, no grupo 2, o Flamengo do Rio de Janeiro enfrenta o Emelec, 21 horas e 50 minutos em Guayaquil. Jogo importantíssimo para o Flamengo que está na 3ª colocação com 5 pontos, o Emelec em 4º com 3 pontos. O Flamengo não pode nem empatar, porque no último jogo o Flamengo pega o Nacional do Uruguai e se ele empatar já complica, ele tem que ganhar o jogo lá com o time do Emelec hoje de qualquer maneira. O Flamengo, que também no Campeonato Carioca lidera o seu grupo agora na Taça Rio, tem que conquistar esses 3 pontos de todo jeito lá em Guayaquil para tentar ainda não garantir, mas melhorar a sua situação no grupo 2 da Libertadores. E ontem, o Vasco da Gama venceu a Aliança Lima lá no Peru, 2-1, resultado muito importante para o Vasco, que agora assumiu a liderança do grupo, e no grupo 5, né? E o Aliança é o último colocado com 3 pontos. O Vasco ainda tem um jogo fora. Então, melhorou a situação do Vasco. Ele pode, inclusive, classificar antecipadamente se o Nacional empatar com o Libertad ou perder do Libertad no Paraguai, que o jogo também é nesse meio de semana. Ok? Então, notícias da Libertadores. Notícias fresquinhas aí da Liga dos Campeões da Europa, o maior torneio de clubes do mundo. Ontem, o Barcelona venceu o Milan 3-1 no jogo de volta. O primeiro jogo tinha sido 0-0 em Milão. E o Barcelona se classificou pela 5ª vez para as semifinais da Liga dos Campeões. Outro jogo, o Bayern de Munique confirmou o favoritismo, ganhando do Olympique de Marseille 2-0 e também carimbou sua passagem para as semifinais. Hoje, resultados de última hora, jogos terminaram agora há pouquinho, 6h30. O Real Madrid venceu o Apoel do Chipre 5-2, já tinha vencido o primeiro jogo 3-1 e confirmou também a sua qualificação para as semifinais. No outro jogo, um jogão, Benfica de Portugal e Chelsea da Inglaterra. Jogo na Inglaterra e primeiro jogo o Benfica havia ganho de 1-0 e jogava pelo empate. E estava empatado em 1-1 até o finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo, o time do Chelsea fez o segundo gol e também carimbou a sua passagem para as semifinais. Então, agora, em maio, não está definido os locais, a ordem dos jogos, mas deve ser no dia 19 e 20 ou apenas no dia 19. 2 jogos, as duas semifinais reunindo, de um lado, Real Madrid da Espanha e Bayern de Munique da Alemanha. E na outra semifinal, Barcelona e Chelsea da Inglaterra. Então, 4 times sobraram agora na Superliga, na Liga dos Campeões da Europa e 2
extraordinários jogos, Real Madrid e Bayern de Munique, um jogo muito equilibrado. O Real Madrid lidera o campeonato espanhol com folga, 6 pontos na frente do Barcelona, está numa grande fase. E o que é mais importante, o Kaká foi o melhor jogador da partida, marcou um golaço e aos poucos ele vai readquirindo sua grande forma. Tomara realmente que o Kaká consiga recuperar o seu grande futebol, está recuperando, né, pro bem do futebol, né, do Real Madrid e principalmente a possibilidade de retornar à seleção brasileira. Com certeza ele está deixando saudades. Então, a notícia é muito legal saber que o Kaká, aos poucos, vai readquirindo sua grande forma e o seu grande futebol também. Na outra semifinal, Barcelona e Chelsea da Inglaterra, outro grande jogo. Sem dúvida nenhuma, o Barcelona é favorito pelo futebol que vem jogando, mas o Chelsea é um time também de tradição, um grande clube, tem um grande investimento no seu plantel, com grandes contratações, né, com grandes jogadores, e é um jogo também difícil. Eu apostaria no Real Madrid e Barcelona. Imagina só uma final da Liga dos Campeões da Europa, não da Superliga, da Liga dos Campeões da Europa, Barcelona e Real Madrid. Sensacional. Aí seria o jogo do século, para dizer a verdade. Muito bem, para encerrar o programa, a gente vem falar de Paulistão. Paulistão 2012, que teve a 17ª rodada nesse último final de semana. Vamos aos resultados. No sábado, o Palmeiras foi surpreendido pelo Mirassol, jogando no Pacaembu, 1-0 para o Mirassol. 15 de Piracicaba 2, Comercial, uma importante vitória do 15. Confirmação do grande momento do Mojimirim. Mojimirim 3-1 no Paulista de Jundiaí. No domingo, o clássico Português e Santos. O Santos, apesar de jogar com o time reserva, venceu 2-0. O Corinthians, jogando de Presidente Prudente, contra o Oeste de Itápolis, fez 3-0, a nota importante foi os 2 gols que o Liedson fez depois de longo jejum aí, que não havia marcado nenhum gol no Campeonato Paulista desse ano, e fez 2 gols. No outro jogo, São Paulo e Ituano, o melhor jogo da rodada, sem dúvida nenhuma. O Ituano vencia no primeiro tempo 2-0, todo mundo achava que o São Paulo já tinha entregado os pontos. O São Paulo, com a mudança que o Leão fez, tirando o Fabrício, colocando o Jadson, ressurgiu, renasceu na partida e em menos de 30 minutos estava 4-2 para o São Paulo, e olha que não foi mais ainda porque os jogadores do São Paulo enjoaram de perder gol. Mas grande partida do São Paulo, logicamente no segundo tempo, e devolveu a liderança ao São Paulo. A gente já vai falar logo, daqui a pouco, sobre a classificação. Guaratinguetá 2-1 na Ponte Preta, o Botafogo de Ribeirão 3-1 no Linense lá em Lins, o Guarani venceu o Catanduvense 2-1 lá em Catanduva e o Bragantino 2-0 no São Caetano. Então vamos agora à classificação do campeonato depois de 17 rodadas. O São Paulo lidera com 40 pontos, o Corinthians em segundo com 40 pontos, o São Paulo tem 19 gols de saldo e o Corinthians 10. O Santos em terceiro com 36, o Palmeiras em quarto com 35, o Mojimirim em quinto com 34, grande campanha no Mojimirim, grande campanha também no Guarani com 33 em sexto, o Bragantino agora passou a Ponte Preta, está em sétimo com 29, e a Ponte Preta está em oitavo com 28. O interessante aqui é salientar que esses 8 equipes já estão classificadas, porque o Mirassol, que é o 9º colocado, está com 21 pontos.
Como tem 2 rodadas, ele pode fazer 6 pontos, iria 27 e não alcança a Ponte Preta, que tem 28. Então já estão classificados São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Mojimirim, Guarani, Bragantino e Ponte Preta para a nova fase, a fase do mata-mata. Se o campeonato terminasse hoje, o São Paulo enfrentaria a Ponte Preta, o Corinthians enfrentaria o Bragantino, o Santos enfrentaria o Guarani e o Palmeiras enfrentaria o Mojimirim. Mas tem 2 rodadas, a penúltima no domingo e a última logo em seguida. Então, o Mirassol está em 9º com 21, Paulista em 10º com 19, 11º Ituano com 19, 12º Linense com 19, 13º São Caetano 19, 14º Oeste também com 19. Então, 1, 2, 3, 4, 5 equipes com 19 pontos, a diferença aí no saldo de gols e número de vitórias. Depois, vem a Portuguesa. Muita gente esperava muito da Portuguesa. A Portuguesa foi uma decepção no campeonato. Está em 15º lugar com 17 pontos, apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Então a situação da Portuguesa é complicada. O 15 agora saiu da zona de rebaixamento, mas está em 16º com 14 pontos, o mesmo número de pontos do Guaratinguetá. O 15 leva vantagem pelo número de vitórias. Então, por enquanto, o 15 está fora do rebaixamento. Na zona de rebaixamento, Guaratinguetá 14, Botafogo 13, Catanduvense 13, Comercial 8. Comercial praticamente rebaixado, porque faltam 2 jogos. Se ele ganhar os 2 jogos, vai para 14, ele perde no saldo de gols e perde de muito para o 15, Guaratinguetá, que são 14, né? Então, a fase de classificação, definidos os classificados, só faltam definir o posicionamento dos times, quem vai ser o primeiro, o segundo, para jogar e levar vantagem na próxima fase. Lembrando que a vantagem de jogar na próxima fase é apenas o mando de jogo. Se empatar o jogo, tem pênalti, não tem vantagem. Por exemplo, o São Paulo joga a Ponte Preta. São Paulo é primeiro, Ponte Preta é 8º. São Paulo vai jogar no Morumbi. Se a Ponte Preta empatar, vai para os pênaltis, não tem vantagem. É um erro do regulamento, eu acho que poderia haver uma vantagem aí do time que está entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto, não apenas o mando de campo, e sim a vantagem também de poder empatar. Ou fazer 2 jogos, aí seria uma coisa mais justa do que um jogo só. E na 18ª rodada, a penúltima, o São Paulo, no sábado, recebe o Mojimirim às 18h30. A Portuguesa tem a chance aí de escapar definitivamente jogando com o Linense em casa. O Ituano recebe o Mirassol e o Bragantino recebe o Oeste. No domingo, Guarani e Palmeiras em Campinas, no Brinco de Ouro, 16 horas. Olha que jogo importante. O Guarani tem 33 pontos, 6º colocado. O Palmeiras, 35, 4º colocado. Se o Guarani ganhar do Palmeiras, ele passa o Palmeiras. Entendeu? Como é importante o jogo. Corinthians e Paulista no Pacaembu, também 16 horas. São Caetano e Santos, 18h30. 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Outro jogo importantíssimo para o 15. Catanduvense e Botafogo. Catanduvense é o 19º e o Botafogo 18º. E Comercial e Guaratinguetá. O Comercial é o 20º e o Guaratinguetá é o 17º. Então, 2 jogos que reúnem os 4 times que estão na zona de rebaixamento. Então, a rodada é muito importante. Ok? Então, agora, a gente, depois dessas notícias, a gente agradece a sua paciência, né, o seu carinho de estar com a gente até o final do programa. Esperamos que você gostou das notícias, né? E que na quarta-feira a gente possa voltar novamente com mais informações do esporte para você. E mais uma vez a gente manda um abraço para o Edson, para a Vera, sua esposa, para os filhos, o Júnior e a Elba, pelo aniversário do amigo Edson amanhã. Tá ok? Parabéns para ele, felicidade e até na quarta-feira.